Nessa aula abordaremos o tema do método terapêutico e da pré-sessão. São duas coisas que eu tenho como fundamentos da profissionalização de um terapeuta, fundamentos de uma boa gestão de consultório, que dão estabilidade, dão clareza para o terapeuta, exatamente porque o método terapêutico é o elemento central do posicionamento do terapeuta e a pré-sessão é o elemento central da venda. Posicionamento e venda são dois atributos que o terapeuta profissional, que o profissional que olha para a gestão do seu consultório, para a gestão da sua carreira, precisa dar atenção. Nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a criar, a identificar, a alimentar o método terapêutico de vocês e a como conduzir uma pré-sessão eficaz com os pacientes de vocês. Talvez esses temas aqui, esses conceitos, não sejam próximos a todo mundo, né? Método terapêutico, pré-sessão, que negócio é esse? Isso aqui faz parte da minha metodologia e faz parte do meu negócio. E como falei, nessa disciplina, o meu plano é abrir muitas dessas coisas para vocês, porque eu quero que vocês perseverem, cresçam e que ajudem cada vez mais pessoas. Então, definir o método terapêutico é o ponto central do posicionamento, exatamente porque se a gente olha para os nossos colegas, vamos pegar aqui aquelas pessoas que trabalham na mesma área que nós, em geral, está todo mundo meio que falando da mesma forma, está todo mundo meio que repetindo termos, repetindo conceitos, atuando de forma muito igualzinha, sem naturalidade muitas vezes, sem uma clareza de qual que é a sua própria voz no trabalho. E aí a tendência é ir repetindo, é ir simplesmente fazendo o que todo mundo está fazendo, falando da forma com que todo mundo fala, sem uma identidade, sem uma forma própria de comunicar, de expressar, de atender e de se posicionar de modo geral. Nós precisamos, desde o início da nossa prática, e aqui quem está começando já precisa ter clareza disso. Quem já tem uma jornada, talvez já tenha isso aqui intuitivamente desenvolvido, mas ainda precisa compilar e tornar isso ainda mais claro. O método terapêutico precisa estar na ponta da língua, precisa ser algo estruturado, algo que você visualize e diga, poxa, é essa aqui a minha forma de atender. Então, o método terapêutico nada mais é do que a sua forma própria de realizar um atendimento. Você pode pegar um terapeuta que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental ou um terapeuta que trabalhe com psicanálise freudiana, né? Você vai botar você vai botar os profissionais da psicanálise numa fileira e vai entrevistá-los, né? Como que você atende? Cada um vai descrever ali a forma com que atende, amparados na teoria do Dr. Sigmund Freud. Você vai perguntar, vai fazer a mesma coisa com profissionais da terapia cognitivo-comportamental. Eles vão explicar ali o que fazem baseado na terapia cognitivo-comportamental. Porém, vai ter uma particularidade vão ter particularidades que vão diferenciar um profissional do outro. Só que essas particularidades, elas precisam ser expostas de modo intencional, de modo autoral, de modo sincero. Poxa, eu atendo dessa forma, eu sou psicanalista, mas o meu atendimento é único, o meu atendimento é irrepetível. Então, o método terapêutico é aquela forma de atender, aquela estrutura de atendimento que não se repete por mais ninguém, porque é tua, ela é irrepetível. Cada profissional tem uma forma própria de atender e essa forma própria de atender necessita, é obrigatório que esteja estruturada, que seja fácil de visualizar, que você identifique, é isso aqui que eu faço nos meus atendimentos.
É claro que existe um elemento chamado de imprevisibilidade. Num atendimento, por exemplo, vão acontecer coisas que você não controla, coisas que você não sabe que vão acontecer. Um paciente vai falar algo numa sessão que você não tinha planejado ou que às vezes você não tem o domínio e aí você vai ter que desenrolar, você vai ter que se virar. Mas o método terapêutico a gente pode chamar que é um sistema próprio de atendimento, que tem alguns pilares. Os pilares são, primeiro, aquelas referências teóricas que você tem. Poxa, eu tenho formação aqui, Tomás, em psicologia baseada em evidências. Eu gosto da psicologia baseada em evidências, são minhas referências. Mas, ao mesmo tempo, lá atrás, eu gostava muito de estudar psicologia humanista de Carl Rogers. Me atraía, gostava, era interessante para mim a psicologia centrada na pessoa, abordagem centrada na pessoa do Rogers. É um repertório que você tem. São as tuas referências. Pô, tem um professor lá que eu gosto, eu me atraio pela forma com que ele se expressa, eu gosto muito, inclusive, de arte contemporânea. Pô, me atrai muito esse tipo de coisa, né? Expressões de arte mais contemporâneas. São tuas referências. Depois, saindo das referências, nós temos o segundo aspecto que sustenta o método terapêutico, que é a tua história de vida. Pô, como assim, Tomás? A minha história de vida participa do meu método terapêutico. Eu vou contar para meus pacientes a minha história de vida. Não, não é isso. Mas a forma que você atende, querendo ou não, é marcada por quem você é. Se você é uma pessoa que teve uma história de vida, vamos supor, né, pegar um pior cenário, uma história de vida traumática, você sofreu negligência dos seus pais, né, você teve uma perda importante na família, você não teve o cuidado, o afeto necessário daquelas pessoas próximas, e aí depois, na tua vida, na tua primeira faculdade, você reprovou em tudo, porque você tinha muita dificuldade, você escolheu mal o seu curso. É uma história traumática, ruim. Essas coisas, elas participam da forma com que você atende necessariamente, porque formou você como pessoa. Amigos, quando a gente atende alguém, a gente não deixa de lado quem nós somos. É claro que a gente não vai ficar como psicólogos, como terapeutas, falando da nossa vida, né? Ah, então eu sou isso, eu faço isso. Não, você está atendendo, né? O teu paciente vai fazer isso, mas de alguma forma você não deixa de lado quem você é, você continua sendo de fato quem você é, e isso aqui serve como repertório para você desenvolver uma capacidade de observação mais aguda do teu paciente, para você desenvolver uma empatia pelo teu paciente, para você conseguir se conectar com o teu paciente. Vejam, pessoas que passaram por grandes sofrimentos, de alguma forma, e conseguiram superar e trataram isso, conseguem ter uma capacidade maior de empatia, de compreender melhor a dor do outro. Isso aqui é história de vida, amigos. O que você viveu, o que você passou, a família que você teve, escolhas que você tomou, tudo isso participa, sim, do teu atendimento. Você não pode, não deve abandonar quem você é quando você decide atender alguém. Você não deixa de lado, você carrega e deve carregar a sua história. Mas agora, uma história que faça sentido e articulada numa forma específica de atendimento. Vejam, primeiro ponto, as referências. A gente não está fazendo algo aqui baseado na intuição, baseado no bom senso. A boa vontade não basta para ser terapeuta. Entendido? Então a gente tem nossas referências, depois a nossa história de vida pessoal, que participa do nosso método terapêutico. A forma com que eu atendo hoje tem tudo a ver com quem eu sou. Depois que eu me tornei pai, depois que eu me casei, depois que eu conheci determinadas pessoas, depois que eu cresci profissionalmente, os sofrimentos que vivi, tudo isso me formou como terapeuta. Também serve como repertório. Depois, a terceira coisa que sustenta o método terapêutico é o que a gente chama de experiência. O terapeuta iniciante, necessariamente, ele não tem experiência. Ele não sabe o que funciona, não tem muita clareza
do que fazer num atendimento. Mas um terapeuta que já atendeu várias pessoas, ele já testou muitas coisas. Ele sabe o que funciona em determinados contextos, ele consegue decidir bem a melhor conduta porque ele sabe o que não funciona, ele sabe o que funciona às vezes, ele sabe o que funciona com determinados tipos de paciente, com determinados perfis, ou seja, ele tem experiência. Então, quanto mais um terapeuta atende, mais refinado é o seu método terapêutico. Então, quanto mais um terapeuta atende, mais clareza ele tem da forma com que ele mesmo atende. Cada paciente que eu atendo, eu tenho mais convicção daquelas coisas que eu falo em terapia. Eu percebo, poxa, sempre que eu trato desses temas aqui dessa forma, o meu paciente, ele se mobiliza, ele melhora, ele se torna uma pessoa mais feliz, mais autêntica, mais espontânea. Então, a experiência, ela proporciona para o terapeuta um repertório bastante amplo do que fazer e o que não fazer. Então, vejam, referências teóricas, coisas que te formaram intelectualmente, que você estuda, que você entende, que você gosta. Segundo, a tua história de vida, o que você passou, o que você viveu, a tua jornada pessoal. Terceiro, experiência. Quando um terapeuta é iniciante, eu recomendo, logo do início, inclusive, que faça supervisão com um terapeuta mais experiente, ou que participe de grupos de supervisão. Que dessa forma ele vai ver como que os terapeutas mais experientes atendem e, consequentemente, ele vai adquirir para si essa experiência desses profissionais mais experimentados. Então, com isso daqui, a gente já consegue começar a mapear algo que é exclusivo, é autoral a cada um de vocês. Poxa, eu tô escutando essa aula aqui e eu já estou notando. De fato, tem uma forma que eu atendo que se repete. Eu estou atendendo aqui, em geral eu falo sobre isso, em geral eu abordo esses temas, em geral eu tenho essa postura. E aí a intenção é ir cada vez mais integrando novas referências, novos conhecimentos, novas abordagens que você vai conhecendo, novas vivências que você pessoalmente vai passando. Isso aqui vai tornando você um terapeuta com um atendimento mais único, mais autoral, mais espontâneo, porque você não fica assim, poxa, eu preciso encontrar a melhor técnica para esse paciente. Às vezes não é a técnica, às vezes é você ser natural com o paciente, você ser espontâneo, você, claro, com repertório, porque faz parte do método terapêutico repertório, mas com a sua identidade própria, com quem de fato você é. Com isso, a gente vai conseguir transitar muito melhor num atendimento e ajudar ainda mais os nossos pacientes. De modo prático, eu quero que vocês reflitam aqui, né? De modo prático e ao mesmo tempo profundo, né? Profundo e prático. Primeiro aprofundar para depois tornar prático. Qual característica sua é a mais marcante e pode ser transformada em repertório terapêutico? Talvez você note, poxa, eu sou uma pessoa, eu sou um cara, eu sou uma mulher com um senso de humor muito ácido, muito sagaz. Poxa, isso aqui pode fazer parte do teu atendimento. Você, inclusive, tornar mais leve o processo terapêutico com o teu senso de humor. Poxa, não, eu sou uma pessoa muito observadora, eu consigo fazer leitura do comportamento das pessoas. Poxa, isso aqui pode participar do teu atendimento, do teu método. O ponto central é você não abandonar quem você é, você não deixar de lado a sua identidade. A gente precisa resgatar a sua identidade. A gente precisa identificar que traços, que comportamentos, que modos próprios de agir você tem e que podem e devem ser incluídos
no teu atendimento, na tua forma de ser terapeuta, no teu ser terapeuta. Uma coisa é você ter uma abordagem, outra coisa é você ter um método. A abordagem é a abordagem de outra pessoa. Eu atuo com psicanálise. Psicanálise não é sua, psicanálise é do Freud. Mas eu estudei psicanálise, eu li lá Totem e Tabu, Interpretação dos Sonhos, Id, Ego, Superego, o consciente, o inconsciente, o subconsciente, eu entendo a dinâmica da transferência, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, relações triangulares, eu estudei psicanálise, eu manjo da psicanálise. Ok, mas a psicanálise não é tua, a psicanálise é do Freud. Você não vai ser Freud. Freud era Freud. Você é você. Eu sou Tomás. Eu gosto da psicanálise? Gosto. Não sou psicanalista. Não sou. Por quê? Porque eu sou eu. Eu sou eu mesmo. Eu atendo, quando eu atendo, eu sou eu. Sou Tomás. Qual que é a minha abordagem? A minha abordagem é a minha. Que coisa louca isso. Não é louco. Isso aqui é o que os nossos pacientes anseiam. É isso que eles buscam. Profissionais com uma abordagem mais integrativa, e mais do que integrativa, uma abordagem autoral. Não é que a gente tira as coisas da nossa cabeça, não é isso, tá, pessoal? Então a minha abordagem, eu vou fazer o que eu quero no meu atendimento. Se eu quiser dançar na sessão, eu danço. Se eu quiser atender sem roupa, eu atendo. Não é isso. Loucura. Não me entendam mal. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Precisa ter um modo de atender próprio, amparado pelos grandes. Vitor Frankl dizia isso, né? A gente se pendura nos ombros dos gigantes, né? Subir nos ombros do Adler, subir no ombro do Frankl, subir nos ombros do Freud. Dessa forma, desenvolver algo que é próprio teu. Mesmo você iniciante, já começar a trilhar esse caminho. Com isso, nós vamos desenvolver algo que é próprio nosso. E se você tem algo que é próprio seu, consequentemente, você se diferencia dos demais. E naturalmente, você consegue resultados diferentes dos demais. Se 10 profissionais atuam da mesma forma, falam da mesma forma, se posicionam da mesma forma, é evidente que terão os mesmos resultados. Mas se desses 10, um começa a atuar de modo autoral, de modo único, conservando a sua identidade, é muito mais fácil ter resultados diferentes, resultados maiores. Então, o método terapêutico, ele encaminha você para ter um processo de venda diferente. E é exatamente isso que a gente vai desenvolver na próxima aula.